De volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia do prefeito José Luiz. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a toda a população que nesse momento está nos vendo. Estamos aqui junto com a nossa secretária, a Luciana, dois Luciano hoje, dois secretários, né? E para a gente poder esclarecer a nossa população sobre esse momento que nós estamos vivendo, a questão do coronavírus, né? Nós fizemos uma reunião, e já na segunda-feira dessa semana, com a nossa equipe de trabalho, e baixamos um decreto regulando as nossas atividades para o enfrentamento desta pandemia, né, que nós estamos vendo no mundo todo, que é o coronavírus. Naquela oportunidade, nós fizemos uma convocação dos meios de comunicação da cidade, esclarecemos e montamos um comitê, presidido pela secretária da Saúde, composta por alguns secretários e também por alguns profissionais na área da saúde, para que a gente pudesse estar nos preparando, como estamos preparados, para enfrentar essa questão dessa pandemia. É importante a gente já esclarecer no início da entrevista, que até o momento na cidade nós temos 6 casos suspeitos, nenhum caso confirmado. Nós estamos acompanhando dia e noite, em estado de alerta máximo, né, nessa questão. Mas, para que a gente possa ter um sucesso, nós também precisamos ter a participação fundamental de cada cidadão. E aí, a nível nacional, todo mundo, né, teve um bombardeio nesta semana, está tendo, de informações sobre a questão desta pandemia, desse vírus. E qual é a principal atitude que nós, como cidadãos, temos que tomar? Além das atitudes como autoridades. Nós temos que tomar a atitude de evitar aglomerações. Esse é o grande remédio para evitarmos essa pandemia. O contágio e a transmissão rápida da questão desse vírus que pegou aí há 4 meses atrás no mundo todo e chegou também no nosso país. Nós estamos vendo e tomamos as medidas. Primeiro, as medidas com relação à questão pública, elas foram impositivas. Então, nós determinamos a suspensão das aulas, das creches, né? Vários eventos que nós tínhamos da parte pública, inclusive completando no mês de março o aniversário da cidade, cancelamos isso. E com relação à parte privada, nós pedimos e recomendamos para que as pessoas colaborassem, incluindo aí toda a atividade que nós temos na cidade. Nós não entendemos que não podemos impor, né, de um momento para outro, de uma forma muito drástica, a questão do fechamento total. Seria, na minha opinião, o governo federal que teria que tomar essa atitude. Até o momento o governo não fechou o país, né? Então, se o governo tivesse determinado o país numa quarentena, e todos nós cumprissemos essa quarentena, nós teríamos, né, eliminado aí, talvez, uma propagação desse vírus. Mas, por enquanto, ainda não. Aí a gente vê algumas atitudes do próprio governo do Estado e também atitudes dos governos municipais. Ora, nós conversamos durante a semana, estamos conversando, estamos todo dia, né, entrando em contato e falando com as pessoas. Alguns entenderam a nossa posição e já estão tomando as medidas que nós queremos que tomam, né, que eles nos ajudem. É o caso das igrejas, né, nós conversamos e aí a própria Igreja Católica também já suspendeu as suas atividades. Muitos dos pastores evangélicos também nos ligaram, entendendo e também tomaram as providências, né? Algumas repartições privadas também entenderam, espontaneamente tomaram a posição, e nós estamos aguardando que todo mundo realmente
pare a circulação, né? Pare a circulação. Nós entendemos que nesse momento tem muita gente que precisa ainda comprar suas necessidades básicas, por isso como que a gente vai fechar um supermercado, né? Teria provocando talvez uma situação complicada de alimentação, até para que a pessoa não seja subnutrida, né? Porque é uma das causas talvez que a doença possa ter um amparo maior, seria na questão da imunidade da pessoa. Então, uma pessoa sem alimentação, como que ela vai, né, enfrentar essa situação? Então, a gente tem que pensar num universo muito grande, mas se não houver a colaboração das pessoas, evitando aglomerações, que seja em restaurantes, que seja em bares, que seja em repartições, né, privadas, como bancos, loterias, né? A pessoa, ela mesma, ela tem que ver o bem dela, ela que tem que analisar e ela que tem que tomar medida. Se ela não tomar, é impossível da nossa parte a gente controlar e ficar vigiando Deus todo mundo. Nós não temos condições. Imagina a cidade de São Paulo com 12 milhões de habitantes, a polícia dá conta de proibir tudo, a circulação? Não, parece que está entendendo, gradativamente essa semana. Hoje nós já temos uma diminuição muito grande da movimentação, né, de pessoas. O próprio ônibus circular nosso, que transportava 300, 400 pessoas por dia, já caiu hoje para 40, para 50. Quer dizer, já há uma conscientização. Talvez a semana que vem já pare espontaneamente, porque não há pessoas para circular. E é isso que nós queremos, que as pessoas, nesse momento, recolham as suas residências e fiquem acompanhando as autoridades, principalmente na área da saúde, as informações, e que, porventura, se tiver algum caso de suspeito ou algum sintoma que nós estamos divulgando, né, durante todo esse período, as pessoas entrem em contato, nós montamos esse comitê, nós temos uma equipe médica para ver, entrem em contato que imediatamente nós vamos agir dentro do protocolo que tem para ser, né, feito. Porque não há essa questão de pânico, de correria desnecessário. Basta que se cumpra o principal, né, ponto que nós temos que fazer, é parar a circulação, para a aglomeração. Então, nós tomamos a nível municipal, por exemplo, aquilo que nos compete, já de estar não autorizando mais nenhum tipo de aglomeração de pessoas. As feiras estão canceladas, não há alvará para isso, as questões de quermesse também não há expedição de alvará para isso, né? Então, tudo nós estamos fazendo a nossa parte. Esperamos que as pessoas cumprem também, na medida que eles têm, né? Porque como que eu vou fechar um supermercado, como que eu vou fechar algum estabelecimento da cidade, certo? Que de repente as pessoas podem até precisar, mas que as pessoas se entendam que elas têm que nos ajudar e colaborar. Eu venho contactando com os comerciantes, estou preocupado com o possível desabastecimento da cidade, quero aqui tranquilizar a população, não precisa correria. Eu conversei com as grandes redes de abastecimento da cidade, seja de supermercados, seja de combustível, seja de medicamento, todos me garantiram que estão com estoque suficiente para passar, né, os 5 meses, se for necessário, de alguma força maior. O combustível que eles não têm a quantidade de estocar para 5 meses, mas que no momento também não há nenhuma previsão de paralisação, né, do abastecimento disso daí. Então, tudo isso nós estamos checando, estamos informando para tranquilizar. E aqui eu estou passando essa mensagem de tranquilidade à população. O que nós precisamos, nós, autoridades públicas, precisamos, é que vocês façam a parte de vocês. Qual é a parte de vocês? Fique em casa. Fique em casa. Não aglomere, né? Um ou outro, né, pode. Ora, um salão de beleza, uma academia, pode parar? Pode. Ou ela pode, simplesmente, o proprietário, agendar. Olha, uma hora, noutra hora, de forma que evite a aglomeração. Para que a gente também não causa, e aí a minha preocupação maior, eu vou esclarecer isso a vocês, a gente não causa
um desastre econômico maior do que o problema da saúde do vírus. Luciana, falando um pouquinho das ações já tomadas, né, uma dúvida que a gente vê muito recorrente é a questão dos casos suspeitos e dos exames, né? E a pergunta frequente é: por que o resultado demora? Bom, Luciano, a gente primeiro precisa explicar um pouco, né, tudo isso que está acontecendo e dizer que o exame, nesse momento, não é o mais importante, né? Nesse momento, não é importante a gente saber, porque, na verdade, a gente já sabe que o vírus está circulante, né? O importante é que aquela pessoa que tem os sintomas, né, que a gente caracteriza como sintomas, que são sintomas respiratórios, sintomas gripais, que a gente chama, né, que ele fique em isolamento. Então, se a pessoa tiver com febre, né, tiver com dor no corpo, coriza e tosse, ela vai ser orientada a ficar em isolamento social. Ela e a família dela, né? Não sair de casa. Então, as pessoas não têm entendido esse recado, né? Apesar do prefeito Zé Luiz ter sido muito claro no decreto que ele fez, a gente tem feito um trabalho de transparência com a população, todos os dias trazendo a informação, e todos os dias nós temos falado da mesma coisa. Mas se a gente for analisar, por exemplo, hoje eu já recebi inúmeros questionamentos que, por exemplo, na Rua do Centro tem um acúmulo de pessoas na porta da Caixa Federal ou na lotérica. Esse momento não é momento de fazer jogo de lotérica, esse momento não é momento de ir ao banco se não for extremamente necessário, né? Para isso que existem os aplicativos, né, que todo mundo hoje utiliza a internet bastante, então utilizar o aplicativo do banco, né? Muito importante a gente informar a população. O prefeito organizou um comitê, eu sou responsável pelo comitê. Nesse comitê eu trouxe pessoas técnicas, né? Então, onde eu estive reunida com o doutor Antônio Marcos, que é o chefe da nossa UTI, com o doutor André, né, que é responsável pela Unimed, pelo doutor Márcio Rufato, que é responsável pelo Santa Casa Saúde, o pessoal da PAI, né? E o pessoal da rede como um todo. Porque a gente tem que tomar algumas medidas, né? Quem vai ser atendido nas unidades de saúde? Aquele que realmente necessitar. Aquele que vai só fazer um retorno, se ele estiver bem, ele vai deixar o retorno para mais tarde, né? Ele precisa trocar a receita, ele vai ligar na unidade, ele vai avisar que está precisando de uma receita e nós vamos fazer a receita sem que ele precise ir na unidade. Então, por que essas medidas estão sendo tomadas? Que coisa mais importante do que foi feita pelo prefeito, que foi, olha, cancelamos as aulas por um período, né? E o que aconteceu? Cancelaram-se as aulas e o pessoal começou a viajar, o pessoal começou a ir para bar, o pessoal começou a frequentar lanchonete. Não é para fazer isso, né? É para gente não ter aula e também não ter lazer, não é momento de lazer. O momento de lazer é dentro de casa, né? Faça sua comida dentro de casa. O prefeito já explicou que não vai faltar comida, né? Então, organizar a questão dessa ida ao supermercado. O próprio supermercado também vai ter que organizar um pouco essa questão das pessoas lá dentro. Olha, entra um tanto e um tanto espera para entrar. Porque também não adianta nada a gente falar todas essas recomendações e nos locais que ainda necessita, porque é o que o prefeito falou, como que ele vai mandar fechar um supermercado? Todo mundo já está abastecido em casa? Todo mundo tem comida suficiente, né? Como que ele vai fechar uma farmácia? E se eu precisar de um medicamento? Mas nós temos que nos organizar. E aí a questão do planejamento, né? Vamos pensar na questão do supermercado mesmo, né? Olha, não é a família que vai no supermercado, é uma pessoa da família. Exatamente. Né? Tem que ter esse cuidado. E não o idoso. Isso, e não o idoso. Né? Segunda coisa, se a pessoa tinha um hábito de picado 2, 3, 4 vezes na semana no supermercado, faz o planejamento da compra e faz uma vez só, para um período. Na verdade, para 15 dias ela tem que fazer. Né? Não é uma questão de estocagem, a gente vê aí, porque se a pessoa comprava fracionado nesses 15 dias, não é isso que vai impactar.
tá certo? Sim. Então, planejamento, uma única pessoa indo e fazendo essas compras, porque aí a gente já reduz a questão do risco, né? Não tem que ficar passeando realmente o tempo todo nessas estruturas. Faça o planejamento, vá uma vez só e aguarde aí o período, né? É bom senso. Sim, e na verdade, o que a gente precisa agora, tanto o prefeito Zé Luiz como eu, apesar de ser gestora e ele também há muitos anos, nós nunca vivemos uma pandemia como essa, né? Então nós precisamos das pessoas nos ajudarem, né? E o que nós estamos pedindo de ajuda da população? Que ela faça o isolamento social, que ela fique dentro da sua casa. É igual ele falou, tem coisas que pode acontecer. Por exemplo, eu não preciso fechar a academia, né? Mas então eu vou organizar para que tenha horas, horários, para que utilize o álcool gel e tal. Tá, mas pode ter um momento que a gente vai ter que falar, vamos fechar. Porque se a população não colaborar, nós vamos ter que fazer isso, né? Outros tipos de comércio, né? Se eu não precisar agora fazer essa aquisição, vamos aguardar. São 15 dias que nós estamos pedindo para restringir ao máximo, né? Então era para a gente estar andando no nosso centro hoje e não encontrar nenhum tipo de aglomeração. E continuamos encontrando, né? Então eu acho muito importante isso. Todos os órgãos já estão fazendo isso. O próprio Ministério Público, o Fórum, não está atendendo ao público, né? Hoje eu tive a notícia que o Ciretran também daqui fechou, né, o atendimento ao público. As provas estão suspensas das autoescolas. As provas estão suspensas, né? As faculdades todas. Nós vamos ter que cancelar todas as cirurgias eletivas. Por quê? Então, esse pessoal já entendeu a nossa recomendação. Alguns segmentos entenderam. Falta outros se enquadrar nessas recomendações. É isso, porque, por exemplo, cirurgias eletivas. A gente estava pensando em ir fazendo essas cirurgias, né, porque as pessoas também precisam fazer, né, até que a gente precisasse usar os leitos para realmente se acontecesse uma pandemia. Porém, ontem eu tive notícia, né, a hora que eu estava reunida com esse comitê, que é um comitê técnico, e falaram para a gente, olha, vai ter que suspender as cirurgias, porque está faltando sangue. As pessoas não estão doando sangue. Aí olha para você ver, não está doando sangue, mas está indo fazer jogo de loteria. As pessoas não estão entendendo a gravidade da situação. Então nós vamos ter que suspender, já estão suspensas as cirurgias eletivas. O que quer dizer isso? Cirurgia que pode esperar, vai esperar. Só vamos fazer cirurgias de risco, cirurgias urgentes. As outras vão ficar em stand-by até passar essa questão da pandemia. Só para a gente fechar esse bloco na questão do bom senso aqui, né? O Rodrigo perguntando a respeito da questão das academias, em especial dos cuidados dos instrutores, né? Vamos pensar numa coisa simples aí, né? Olha, é para evitar aglomeração, então, olha, se eu puder agendar e ficar com um número mínimo de pessoas em cada horário, beleza, né? Se não pudesse ser feito isso, fecha, né? Eu tenho que higienizar todo o equipamento na troca de cada pessoa, né? O instrutor não pode ficar tocando a pessoa o tempo todo. Então, se o exercício exige que você tenha um acompanhamento de toque direto, não faça, cancele a aula, né? Aulas em conjunto estão proibidas nesse momento. Né? A recomendação é essa, desde segunda-feira. Não é para aglomerar. Como que coloca 50, 30, 40 pessoas dentro de uma sala, todo mundo suando ali, transpirando junto? Não é para fazer isso. Então, olha só. Aí eles perguntam para a gente, por que vocês não mandaram fechar a academia? Então, por que você está indo na academia? Né? Precisa da gente mandar fechar? É você que não tem que ir. Mas depois gerar milhões de processos contra a prefeitura, nós vamos pagar essa conta lá na frente, você... me quebrou a tua atitude, quer dizer, é isso. E a gente percebe isso, né? Quando se pega aí os decretos do governo do Estado de São Paulo, né? Num primeiro momento se falou da questão do fechamento dos shoppings na capital e região metropolitana, e aí depois o governador foi questionado, e no dia seguinte, na sua declaração, ele reforça ainda a palavra recomendação, né? Então, na questão dos templos religiosos, etc., né, dos cultos, ele enfatiza a recomendação. Né? Se o governador está fazendo uma recomendação... né? Porque, veja bem, Luciano, eu entendo, e né, o nosso presidente, na minha visão, ele perdeu a oportunidade de tomar uma atitude de isolar o país. Se ele decreta a quarentena no país por 14 dias, nós estaríamos mais tranquilos. Não vejo a recomendação. Ora, o
que acontece? Caixa Econômica Federal do Governo Federal, está lotado hoje. Banco do Brasil, Governo Federal, eles não fecharam. Certo? Então, é isso que às vezes você precisa verificar. Nós aqui estamos conversando a semana inteira com todos os segmentos. Eu conversei ontem, o presidente da Associação Comercial deu uma declaração que não há momento para coisa, mas recomenda também. Hoje já tive de manhã contato com eles, tem um grupo aí à tarde, vão voltar a conversar, que espontaneamente alguns estão entendendo. Eu vou fechar o meu estabelecimento porque eu quero contribuir com essa questão, né? Espontaneamente, é a colaboração. Porque se a gente determinar, depois nós vamos ficar o final do ano que vem, respondendo processos de porque fechou, quebrou, porque não tem para pagar o funcionário, a indenização, aí vem milhões de ações contra o poder público de ressarcimento de um prejuízo que teve. Aí é outra situação mais complicada. Mas a gente só vamos tomar essa medida no extremo. Aí você não cumpriu, aí tudo bem, agora então, aí você determina que fecha. Mas precisa, nesse momento, pedir. Como, por exemplo, né, Luciana, nós temos visto, nessa questão dessa pandemia, desse vírus, que as pessoas idosas, acima de 60 anos, essas pessoas, pelo menos até agora, desses comentários todos, são as pessoas que teriam uma vulnerabilidade maior do que as demais faixas etárias. E, principalmente nessa faixa, aqueles com algumas complicações de doenças, como doenças tipo câncer, pulmonares, esses estariam mais vulneráveis. Ora, o que é a questão da família? O próprio filho, a própria filha, né? É dizer o seguinte, se eu tenho um quadro desse na minha casa, se eu tenho meu pai e a minha mãe, que são idosos, tem um quadro, isolamento, não deixa sair, né? Monitora, fica olhando, qualquer coisa liga para a gente. Então, é eles que têm que fazer esse controle, porque nós não temos na cidade qual casa que tem um idoso ou que tem outro, né? Nós sabemos a quantidade que tem. Nós tomamos a providência nossa imediata, que foi o quê? Na própria terça-feira, nós suspendemos as atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade. Imediatamente, que estava ligado a nós suspendemos. Então, o pessoal ficou até um pouco triste, mas agora estou entendendo por que nós suspendemos. Suspendemos de imediato. Então, há essa vulnerabilidade nessa faixa de idade. Então, esses principalmente pedimos que não vá ao supermercado, que não vá na farmácia, que não vá em outro lugar, que fique nesse período recolhido nas suas casas, que estariam nessa vulnerabilidade, né? É essa compreensão que nós temos que pedir e que a gente espera que as pessoas entendam. Lá em Santa Catarina, decretou o governador, fechou os estabelecimentos comerciais. Foi todo mundo para a praia. Aí pessoal lá na praia, a polícia, todo mundo, com carro, com alto-falante, dizia, volta para casa, não foi para isso. É o que a Luciana falou. Nós, né, estamos pedindo, quer dizer, é vocês que têm, senão vira uma cadeia complicada, aí já não é o vírus mais o maior problema, é outras coisas que passam a ser os maiores problemas, né? Sem dúvida. Esclarecer de novo a questão dos atendimentos, Luciana, né? Dois espectadores aqui com questões similares, né? Olha, tem um quadro de gripe, como é que eu procedo? Tá. Olha só, por determinação do prefeito, né, na organização dessa nova pandemia, para que a gente não tenha um acúmulo de pessoas nas unidades de saúde, nem na UPA, né, nós criamos, vai ser instalado agora depois do almoço, um Disque Coronavírus, né, o Disque Covid-19. O telefone é o 3761-9046, né, aonde vai ser, se você ligar, você vai ter o atendimento de um profissional da área de saúde, que você vai passar qual sintoma que você está tendo, sintomas respiratórios, né? E, se necessário, nós vamos agendar e vamos até a casa desse paciente, fazer o atendimento desse paciente em casa e determinar o isolamento ou não, tá? Então, não é para você procurar a unidade básica, não é para você procurar a UPA, você vai agendar o seu atendimento através do telefone 3761-9046, o Disque Corona, né? Então, é muito importante para a gente esse contato, né? Outra coisa importantíssima, você tem, nós fizemos já o contato, né?
Como eu falei para vocês, no nosso comitê, a gente tem aí os planos todos, né? Todos os dias eles vão estar passando para a gente. Eles também têm um atendimento no plano, né? E eles vão estar passando para a gente as pessoas que entrarem em contato. Então, na minha live diária, nós também vamos passar essa informação de quantas pessoas entraram em contato com a gente porque estão com sintoma gripal e que foram atendidas e tudo isso, né? Para que isso? Para a gente poder dar esse retorno para a população, mas lembrando que, nesse momento, não é o prefeito que determina se vai fazer teste ou não. Quem determina é o Ministério da Saúde. O teste é feito no Adolfo Lutz, em São Paulo, e para ser colhido o teste, tem que estar dentro dos critérios. Nós já tivemos problemas com pacientes na UPA, que queriam até bater no médico, porque queria fazer o exame. Não adianta fazer isso, porque se a gente colher, não vai ser feito o exame. Tem um protocolo a ser seguido. Porque tem um protocolo para isso. Outra coisa muito importante, Luciano, que a gente enfrentou ontem, temos enfrentado todos os dias, né? O prefeito determinou, e esse comitê, ele tem uma transparência tão grande que ele tem feito esse trabalho dia a dia, né? E as pessoas têm que entender que ninguém mais do que quem está no comando dessa pandemia tem o interesse de divulgar os dados. Se nós tivermos um dado positivo aqui em Batatais, nós vamos fazer uma extraordinária, chamar todo mundo e falar, temos o primeiro caso, né? Não é, prefeito? Por quê? Para as pessoas entenderem a gravidade da coisa, porque parece que elas não querem acreditar, né? E aí ficam acontecendo fake news, né? Falando que, eu conversei com não sei quem, tem caso. Eu tinha acabado de fazer uma live, né? Então nós não somos mentirosos, nós não somos irresponsáveis, né? Nós precisamos da ajuda de todos. Então todas as autoridades da nossa cidade, não só o prefeito e a secretária, né? Todos nós secretários temos trabalhado juntos, mas também o Poder Legislativo, através dos vereadores, tem que trazer uma tranquilidade para a população, chamando ela para a responsabilidade dela, né? E não colocando situações como, vai acontecer isso na hora que já tiver morrido não sei quantos, não, nós temos que agora nós estamos todos juntos no mesmo barco. Não tem ninguém separado aqui, né? Essa pandemia, ela fez uma coisa interessante. Está todo mundo igual, né? Na mesma situação. E nós precisamos dessa ajuda também, né? Não adianta ficar disseminando no Facebook toda hora uma crítica, toda hora uma cutucada, né? Porque isso não vai ajudar ninguém. Isso vai atrapalhar, porque nós já temos muitas coisas para resolver. Nosso telefone não para o dia inteiro, a gente não consegue, né, às vezes responder tudo que a gente tem que responder, porque a gente está empenhado nisso. Então a gente conta sim, não só com a ajuda que nós já estamos tendo, né, das outras autoridades sanitárias, né? Pessoas de bem que vieram somar com a gente, mas a gente também conta com a ajuda do Legislativo, ajuda das pessoas que que fazem o papel, como o prefeito falou, os pastores ligaram para ele, se colocando à disposição, né? A própria ACM ligou ontem, também se colocando à disposição, e é importante a gente colocar isso. A autoridade sanitária do município, porque nesse momento as pessoas têm que entender isso. A autoridade sanitária está com o prefeito e com o secretário de saúde. Nós estamos expressamente nesse momento, aqui na Educadora, recomendando, né, que as pessoas colaborem com a gente, nos ajudem, fechando aquilo que pode ser fechado, né? Recomendando isso. Aquilo que não pode ainda, organiza o fluxo, né? Mas se você acha, do comércio, que você pode nos ajudar a restringir um pouco essa movimentação da cidade, falar, olha, nós vamos fechar 10 dias, 7 dias, né, Zé? O que puder fechar, você vai estar colaborando com a gente. E nós já vemos atitudes positivas nesse sentido, né? Do ponto de vista do delivery, né, várias estruturas oferecendo o serviço de delivery. A gente até fala isso, né, para os idosos que vivem sozinhos, né? Ligue no estabelecimento, né? Estão quase todos os estabelecimentos fazendo entregas
para ajudar nesse período. Isso ajuda muito a diminuir o fluxo de pessoas na rua. E espaços que ainda atendem, mas que estão atendendo por agendamento. Então a gente tem que pensar numa coisa muito simples. Tudo que eu puder resolver por telefone, por internet, eu vou resolver por telefone, por internet. Tudo que eu puder resolver por entrega, faça a opção da entrega. Os próprios supermercados e farmácias podem optar por isso, Sim. né? Um serviço de delivery para os idosos, de entrega a domicílio, né? Olha, que ele vai ligar lá e pedir, eu quero isso, 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 e vai entregar. Na Itália está acontecendo isso, né? Mas na Itália aconteceu tarde. A hora que já tem morrido tantas pessoas. Nós não queremos que aconteça isso aqui também. E é importante também a gente frisar, Luciano, que as pessoas ficam falando assim, ó, tá acontecendo alguma coisa que eles não querem falar, porque senão, por que eles estão tomando essas medidas? Nós já falamos e vamos repetir. Nós estamos tomando essas medidas para não ter que tomar medidas maiores, né? Para não ter que ocupar o nosso hospital com quadros que venham a ter morte. É para isso que a gente está fazendo isso. Não é porque nós estamos escondendo nada de ninguém, porque não é esse o objetivo. Uma outra questão aqui que várias pessoas têm de dúvida, as pessoas que têm, por exemplo, exames, igual a Rosa tem uma mamografia marcada para fazer hoje às 14 horas. E a Liz também perguntando a respeito de idosos que têm consulta ou exames marcados. Permanece? Então, aquilo que nós falamos, nós não vamos desorganizar o nosso quadro, né, de funcionários, porque nesse momento a gente precisa desse trabalho. Os médicos vão avaliar caso a caso e vão falar, olha, pode dispensar ou tem que fazer. Então, uma mamografia, por exemplo. A mamografia, se você não tem nenhum risco, se você não teve câncer, se essa mamografia não é uma mamografia que você está fazendo porque você está tentando buscar algum diagnóstico, é uma mamografia de controle, de rotina. Aquela anual que você faz de rotina, deixe para fazer depois. Né? Nós vamos remarcar. Ligue pedindo para remarcar e nós vamos remarcar. Vocês têm essa opção, né? Os médicos vão estar lá e vão estar avaliando caso a caso. Eu tenho que ver esse idoso, porque se eu não ver ele, pode agravar o tratamento dele. Ele vai ser atendido. Não, esse daqui não precisa, é só uma receita. Nós vamos ligar para o paciente, pedir para ele não ir, e aí depois o agente comunitário ou ele pede para alguém passar e pegar a receita dele. Prefeito, com relação a algumas perguntas aqui com relação à questão das providências tomadas com os funcionários acima de 60 anos da administração, aqueles que têm algum problema de saúde em função aí da pandemia. Então, primeiro, as aulas foram interrompidas a nível municipal. A Secretaria da Educação é uma das secretarias que tem o maior volume de funcionários. Portanto, esses funcionários, que ultrapassa 500 funcionários, já ficarão em casa, com exceção de uma meia dúzia na parte burocrática, mas sem aglomeração. Né? E, por falar em educação, hoje nós mandamos entregar um kit de alimentação para 110 famílias, que nós passamos a semana inteira avaliando as famílias que têm crianças na rede municipal, que são famílias com uma vulnerabilidade social diferente, né? Mais necessitada. Então, para que não sofra essa questão da criança ter que ficar em casa e provavelmente não teria a sua alimentação, como acontece todos os dias, nós mandamos no dia de hoje entregar, fizemos o levantamento social, não foram todos, nem todos precisam, mas aqueles mais necessitados que nós levantamos dentro de um critério social durante a semana, junto com a educação e assistência social, e no dia de hoje está entregando 110 famílias recebendo um kit de alimentação para passar esses dias em que a criança vai ficar em casa. Então nós temos estoque de mercadorias, mandamos isso. Com relação aos demais funcionários, como está caindo gradativamente a atividade, o funcionamento, com exceção da área da saúde, os outros segmentos, as outras secretarias, como por exemplo, a Secretaria de Finanças, caiu o movimento lá na arrecadação financeira. O que é que nós vamos determinar a partir de segunda-feira? Nós vamos pegar os funcionários acima de 60 anos, esses vão colocar em casa, em isolamento, e
aqueles que tiverem férias vencidas entrarão em férias, certo? E os outros que, porventura, tiver alguma questão relacionada à sua saúde, vai entrar no mesmo sistema do cidadão normal aí, entrar em contato com a Secretaria da Saúde, e aí a gente também vai aplicar todos os cuidados em relação a ele. Mas, em princípio, é isso, né? Quem tem mais de 60 anos, a partir de segunda-feira, hoje eu tive de manhã reunido com o presidente do sindicato, passando ele as providências que nós vamos tomar com relação também ao quadro de funcionários. Então, mais ou menos é isso aí em relação quem vai ou quem não vai ficar em casa. Então, acima de 60 anos vai. Quem tiver férias, mesmo que seja abaixo de 60 anos, também nós vamos colocar em férias. Aqueles que já tiverem férias vencidas, certo? Para diminuir também o número de circulação dos funcionários nossos nas repartições nossas, né? E vamos manter um número que, eventualmente, para algumas necessidades que a população possa procurar, né? Pedimos procurar só em última situação. Agora, a área da saúde não. A área da saúde está em estado de alerta máximo, né? E todos nós vamos estar operando em todos os sistemas nossos com prioridade número 1 nesse momento. Luciano. Com exceção, Luciano, dos profissionais da odontologia, né? Tem uma recomendação do Conselho Federal de Odontologia, inclusive para que os consultórios particulares também interrompam suas atividades, só atendendo urgência, né? Então vai acontecer a mesma coisa na rede, porque o ofício deles, né, aquela questão do aerossol que causa, né, ele é muito contagioso. Então, nós vamos estar criando um atendimento de urgência, né, que provavelmente será no centro de saúde, manhã, tarde e noite, né, e os outros profissionais também que têm férias vão ser colocados em férias, né, já que eles não podem fazer atendimento, né, e essa recomendação se estende para todos os profissionais, cirurgiões dentistas do município, que nesse momento devem interromper seus atendimentos eletivos e atender somente em caso de urgência. Prefeito, funcionamento ali do Banespinha, né? Os pagamentos de água, os pagamentos de imposto que são feitos lá, ou que tem um limite de locais para pagamento, que se pensou nisso e quais as medidas tomadas aí para garantir a população? Na questão do pagamento, nós só temos a Secretaria de Finanças, que é o Banespinha, né, que eventualmente também recebe os pagamentos. A grande maioria acaba pagando em agências bancárias ou acaba pagando também em loterias, né, que são credenciadas para receber. Mas há um fluxo, sim, normal de pessoas na época do vencimento fazendo pagamento. Nós vamos agora, nos próximos dias, ter esse vencimento, nós estamos monitorando, e, portanto, também o pessoal está preparado para orientar aqueles que procurarem agora nos próximos dias. Com relação à questão do pessoal que procura o setor de água, ou para ver o débito de conta, nós estamos suspendendo isso, inclusive até as execuções, para que a pessoa não vá lá, né, aí não tem que reparcelar ou parcelar suas contas. Então, nós suspendemos isso, portanto, por tempo indeterminado, as pessoas não há necessidade de procurar para fazer algum tipo ou de reclamação ou de coisa. O que precisar fazer, faz via telefone, né, que tem, nós temos hoje o atendimento via ouvidoria e telefone, registra por aí, né. Algum caso de certidões que precisa usar o setor financeiro, também pode solicitar via telefone, né, o pessoal emite, para não estar aglomeração, pode antecipar isso, né? Fala, a gente emite, vai lá rapidamente, busca, caso de necessidade. Então, nós estamos tomando essas medidas, e lógico, Luciano e quem está nos vendo, eu determinei ao comitê, através da Luciana, que informe a população, todo dia, 2 vezes ao dia, atualiza os dados. A Luciana tem feito isso, quando fala live é a entrevista que ela faz através das redes sociais. Então, ela posiciona todo dia de manhã, todo dia à tarde, todas as orientações, todas as informações, para
que a população fica rigorosamente informada. Nós, infelizmente, não podemos evitar as informações maldosas, as informações distorcidas, algumas até de cunho político. Isso nós não podemos, infelizmente, não podemos. Compete à população distinguir essas informações, eliminar, né? Nesse momento, nós precisamos ter mais luzes e não interruptor que apaga a luz, certo? Nós temos alguns interruptores aí na cidade que ficam só apagando aquilo que está realmente fazendo. O momento é de todo mundo ajudar, né? Todo mundo ajudar, cada um fazer a sua parte. Infelizmente, é nesse momento também que a gente vê quem é quem, né? Aí a gente vê quem é que realmente ajuda e quem é que não ajuda. Então, a gente pede para que a população acompanhe as informações, como a Luciana disse, das autoridades sanitárias do município. É a Secretaria de Saúde, em comunicação a todo instante com a Santa Casa, com as outras instituições de saúde na cidade, como a Unimed, do qual aqui eu agradeço demais, né, o presidente, doutor André, toda a equipe médica, né, de todas as repartições médicas particulares que nós temos na cidade, os médicos que atendem consultórios, os dentistas, enfim, aquele pessoal que trabalha na área de saúde, que é isso mesmo, nós estamos passando as informações, estamos por dentro das informações corretas, o que está acontecendo dentro do nosso município. O que está acontecendo no país, em outros lugares, os meios de comunicação estão informando, né? O que mais tem hoje no país é a divulgação dessa pandemia, né? Seja pelas grandes imprensas, pelas imprensas regionais e assim por diante. Mas nós estamos com toda a transparência, a população pode ficar tranquila, que nós estamos rigorosamente, dia e noite, né, acompanhando todo o movimento dessa situação, dessa pandemia, desse vírus. O que, né, a gente tem é que, de vez em quando, atualizar até as próprias informações que nós temos. Vem das autoridades federais, né, Ministério da Saúde, aqui do Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. A Luciana acabou de chegar agora há pouco, numa reunião extraordinária da Divisão Regional de Saúde da nossa região. Portanto, nós estamos acompanhando. Eu recebo as informações do Governo do Estado, né, através dos órgãos, e a gente está acompanhando e passando as informações também, o que está acontecendo aqui em Batatais. Então, não há motivo para pânico, não há motivo para essas notícias. Infelizmente, não podemos barrar, né? Aí vem a pessoa e diz o seguinte: olha, morreu fulano lá em tal lugar, há suspeita que foi o coronavírus. Bom, peraí, né? Então, qualquer morte agora é o coronavírus? Não, então vai ter mortes na nossa cidade também, por outras causas, né? Então, há necessidade de ter, nesse momento, a responsabilidade. Infelizmente, tem alguns que não têm essa responsabilidade, aproveita até esses momentos, né, para gerar mais incerteza, dúvida para a população. Mas que a população, aqueles que pelo menos tenham um grau de conhecimento, um grau de respeito, fique atento às informações da Secretaria da Saúde, do governo, do município, que está extremamente atento ao que está acontecendo. Até a própria Polícia Militar, né, Zé? Também. Sim, eu reunião com o comando da polícia aqui, com o capitão Cangerana, que chegou, com o tenente Lucas, veio o major do comando, né, de Franca, também, ontem nós tivemos reunido. Todos nós, né, as autoridades estão se conversando, como diz o fórum, né, através das informações, nós estamos tomando essa medida, todos nós estamos informados do que está acontecendo. Então, basta agora a gente conseguir fazer com que o cidadão, ele faça a sua parte. Luciana, uma questão aí com relação às orientações regionais, né? A gente tem muitas pessoas atendidas no Hospital do Amor, enfim, né, com consultas em Serrana e várias perguntando a respeito disso, né? Devem comparecer, ligam, como é que está essa questão do atendimento regional com quem tem agendamento regional? Então, Luciano, o agendamento regional, o próprio serviço tem feito isso, né? O próprio serviço tem ligado para os pacientes e cancelado os agendamentos daquilo que não é urgente. Então, por exemplo, ontem nós recebemos
do Centrinho, do Hospital o Centrinho de Bauru, né? Hospitais de anomalias cranofaciais, que ele está, por um tempo, cancelando todos os agendamentos. Então, nós já vamos avisar os pacientes que, se eles têm agendamento, eles não irão mais. Porém, por exemplo, pacientes que estão em atendimento oncológico, esse atendimento será mantido, né? Então, tanto o HC não vai deixar de atender esses pacientes, né? Alguns pacientes cardiológicos que são necessários também não. Agora, o que eles acharem que não é necessário, eles vão estar entrando em contato com o paciente e vão estar pedindo para o paciente esperar que mais para frente eles reagendam. Perfeito. Também uma outra questão importante que a gente precisa destacar, que é a questão das máscaras, né? A gente falou muito da questão aí do álcool gel, né? Que, primeiro, né, acho que uma informação importante a dar. Não adianta ser egoísta e limpar as prateleiras, né, e deixar as outras pessoas sem álcool gel, porque você pode se contaminar a partir da outra pessoa que não tem contato, né? Então, divida o produto, né? E a segunda questão é da máscara, né? A máscara é para quem está infectado ou para quem cuida, não para a pessoa. A máscara não evita o contágio. A gente tem que deixar isso muito claro. Então, Luciano, são duas situações, olha, que a gente tem falado muito. Primeiro, você não precisa comprar álcool gel, né? Se você estiver seguindo a recomendação que a gente fez, que é ficar dentro de casa, você vai lavar a mão com água e sabão, né? E aí, não adianta vir com essa história, não está tendo água. Não, tem água sim, porque todo mundo tem caixa d'água em casa. E água para lavar a mão não vai faltar, né? Talvez falte água para jogar na calçada, que não é para fazer isso também nesse momento, né? Mas tenho certeza que todo mundo tem água para lavar a mão em casa, né? Então não me venha com essas histórias assim, a secretária manda lavar a mão, mas não está tendo água. Tem sim, todo mundo tem água em casa. E o Ministério da Saúde recomenda que antes do álcool gel, o mais importante é o sabão e a água. Porque o álcool gel é para aquele local que você não tem acesso à água e sabão. Então não precisa dessa correria louca para comprar o álcool gel. E no caso da máscara, nós também temos orientado constantemente, né? Não é para a gente tá na rua vendo pessoas se locomovendo com máscaras, né? A não ser que ela esteja infectada, e se ela estiver infectada com um sintoma gripal ou resfriado, não é para ela estar na rua, é para ela estar em casa. Então, não justifica essa pessoa andando de máscara na rua, né? Não justifica profissionais de saúde que não estão fazendo atendimento a pacientes sintomáticos estarem usando máscara, né? Mesmo porque, de novo, é aquela questão do egoísmo, né? Se eu uso desnecessariamente, vai faltar para aquele que realmente precisa utilizar. Porque nós já estamos com problema para comprar máscara, estamos com problema para comprar aventais, né, Zé? Mesmo o prefeito tendo dado toda a autonomia, né, e feito o trabalho direcionando os recursos para a saúde, nós estamos com dificuldade para comprar certos EPIs. Por quê? Porque está todo mundo correndo e usando de forma errada. A gente tem visto pessoas fabricando máscaras também, né? Pode. Não pode, a máscara é descartável. Isso, né? E tem procedimentos de utilização. É importante, Luciano, duas coisas. Olha, a vigilância sanitária, com tudo isso que está acontecendo, né? Não era para a gente estar tendo esse outro problema. Ontem teve que autuar 2 locais que estão fabricando álcool 70, né? Sem a devida autorização, né? Não pode se fabricar álcool 70 em casa, né? Nesse momento que foi liberado para as farmácias de manipulação fabricar o álcool 70, porque tem todo um processo que não pode ser negligenciado, e ontem nós já tivemos 2 autuações. Nós estamos vendo no Facebook pessoas oferecendo máscaras de pano. Não é para comprar máscara de pano, é máscara descartável, ela tem que ser descartada, né? Então, as pessoas não podem aproveitar esse momento da epidemia e fazer isso com a população. Porque tem que lembrar isso, né? A máscara, de novo, né? É para quem está infectado e que precisa sair de casa. Sim. Né?
que tem uma necessidade suprema de sair de casa, tá certo? Então, só nesses casos, ou como a Luciana colocou bem, para quem faz os cuidados, mas aí não é só a máscara, né? Tem que ter cuidado com os olhos, etc. Porque como a contaminação é por mucosa, né? Tem algumas informações na internet muito ricas nesse sentido. Olha, você está num ambiente com 10 pessoas, né? Uma está contaminada, essa contaminada está sem máscara e todas as outras estão com máscara, ela vai contaminar todas essas pessoas. Se essa que estiver contaminada tiver com máscara, ela tossir, a máscara vai conter isso. E todos os outros estiverem sem, ela não vai contaminar Não vai ninguém. contaminar. A assistência social, prefeito, né? A gente vê que algumas ações foram suspensas, mas a questão do pagamento, né, de Bolsa Família, a distribuição de cestas básicas, isso não teve interferência. Não. Basta entrar em contato, questão da Bolsa Família, até do governo federal, né? Provavelmente nós estamos vendo, até agora a gente não recebeu do governo federal, nem do governo estadual, nenhuma comunicação sobre a questão de recurso financeiro. A gente está acompanhando também, através da imprensa, as medidas que eles estão dizendo que vão implementar na parte financeira. Um auxílio aqui, um auxílio ali. Por enquanto ainda nada. Mas a parte do município, nós estamos operando normal, né, nessa questão da parte social, que não tem problema. Perfeito. A respeito da vacinação, Luciana, vamos falar um pouquinho a respeito desse calendário, dos locais e de procedimentos também, né? Se tem também o medo aí de ter uma corrida da vacina nesses primeiros dias. Tem que se deixar claro que a vacinação é para as outras gripes em circulação, né? Não é para o corona, mas para as outras, até porque a gente facilita e elimina a questão do diagnóstico, porque a gente está com as outras gripes circulando, né? E que, de certa forma, gera uma preocupação. Com certeza, Luciano. Por isso, até que o governo do estado adiantou, né, a vacinação, e a nossa vacinação começa segunda-feira, dia 23, né? Pensando na logística de não levar mais pacientes para a unidade de saúde e não criar aglomeração, né? Nós vamos estar utilizando as escolas, né, do município, vão estar preparados para atender essa população em locais abertos, né, ventilados. Vai se usar estrutura de pátios. Estrutura de pátios, né, das escolas. Então, todas as escolas municipais vão estar vacinando na segunda-feira, né? Menos o CAIC, por conta de acesso. Então, lá não tem como a gente, né, dar acesso para os idosos. Essa vacina que começa segunda-feira, ela é somente para os idosos e profissionais de saúde, tá? Profissionais de saúde que não são profissionais da rede, porque na rede vão ser realizados dentro das unidades de cada um. Então, por exemplo, o hospital nós vamos mandar o número de vacinas para eles, né? Todos os locais de saúde. Vamos supor, eu sou balconista de uma farmácia, leva sua carteira de trabalho. Por quê? Porque as doses são estritas, né? Nós não podemos sair fazendo dose para todo mundo. Mas eu tenho comorbidade. Não é agora, é dia 16 de abril. Nesse momento, nós vamos fazer uma força-tarefa para que a gente consiga vacinar todos os idosos do nosso município, né? Então, muito importante, você que é filho, filha, neto, levar o seu avô, sua avó, né? Para que eles possam receber a vacina, é muito importante. Vamos falar de faixa etária, a gente está falando de idosos, mas pessoas a partir de que idade? 60 anos de idade, tá? Essa é a preconização do Ministério. Então, essas pessoas que vão se vacinar, vão estar abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, às 4 da tarde, né? É importante que essas pessoas, esses locais que nós estamos organizando, são amplos e ventilados. Quando as pessoas chegarem, elas vão ter orientação para ficar bem longe uma da outra, para não também causar aglomeração, né? E nós temos aí do dia 23 até o dia 15 de abril para realizar essa vacinação nos nossos idosos e profissionais de saúde. Perfeito. Lembrando isso, profissionais de saúde e idosos, e conforme o calendário for evoluindo, os meios de comunicação, a secretaria vai avisando a respeito desse passo a passo. Vamos respeitar a ordem, gente, sem pânico aí nesse sentido, até porque tem que ter um período de
acomodação dessas vacinas, vamos dizer assim. Sim. Né? A gente sabe que em alguns casos tem uma pequena reação, né? A pessoa não desenvolve gripe, mas desenvolve um resfriado. Então tem que ter esse controle também para entender, olha, vacinou o idoso, ele está com uma pequena coriza, com alguma questão. É normal do período de vacinação, né? Deixe em casa, evite contato, né? Porque assim, até para futuro, a gente sabe que a gente vai passar por um período de alguns meses aí de controle da pandemia, né? E a gente precisa fazer, inclusive, essa vacinação para facilitar a identificação dos casos de corona. Aí vai ajudar muito. Para fazer a diferenciação, né? Se é uma influenza ou se é um coronavírus, né? Sem dúvida. Porque influenza está circulando, a gente tem um monte de gente aí com resfriado, com gripes, em função da influenza, que não tem essa gravidade toda. Continua tendo gravidade para os idosos, por isso que tem que vacinar, né? Tem que deixar claro isso, porque uma gripe simples para virar uma pneumonia com um idoso custa pouco, né? O corona é um pouco mais forte, mas as outras continuam sendo um problema. Na verdade, Luciano, é muito séria essa questão, né? Nesse momento que a gente está vivendo, dessa síndrome gripal, né? Porque ela confunde um pouco. O Ministério da Saúde, ele deu uma ordem que as autoridades sanitárias, no caso secretários de saúde, vão decretar a quarentena e o isolamento social. Então, a partir de segunda-feira, que nós criamos, né, o Disque Coronavírus, essas pessoas que estiverem recebendo atendimento, porque estão com sintomas gripais, elas vão receber não só a visita do médico, mas já um documento que vai ter que ser assinado por elas, que elas têm que permanecer em casa durante 14 dias. Tá? Isso vai assinado, né? E elas têm essa responsabilidade de permanecer nesse afastamento social, isso como ordem de polícia mesmo, né? Autoridade sanitária, e que se não for respeitada, podemos inclusive acionar o Ministério Público, né, prefeito? Sim. Porque é uma questão de ordem pública, né, e de cuidado com a saúde da população. E que foi feito em outros países, né? A gente vê isso na França, na Espanha, alguns com multas altíssimas, né, para as pessoas que estão nesses quadros e que insistem aí em sair para as ruas. Prefeito, né, a Luciana já tocou nesse ponto, que é a questão da água, né? Nós tivemos um problema de abastecimento aí em função de algumas bombas, mas a gente tem que lembrar também que nesse período, como muitas pessoas estão em casa, o consumo cresceu, né? Então, por isso, né, ter sim os cuidados de higiene, mas sem exagero, né? Sem dúvida. Porque senão a gente desabastece os locais mais altos da cidade. Nós tivemos uma questão de 10 dias atrás, 2 bombas queimadas. Inclusive uma do posto do Garimpo, que é o posto novo, que acabou funcionando 15 dias e tivemos a infelicidade de queimar essa bomba. Mas nós providenciamos a troca. Neste momento, todas as bombas estão funcionando, né? Lógico que você fica uma semana com 2 equipamentos queimados, principalmente aqui na região do aeroporto, que é a parte mais crítica que nós temos na cidade, ela realmente desabasteceu e a gente leva alguns dias para recuperar. Na quarta-feira, nós terminamos de instalar aqui na Santa Cruz a bomba que estava queimada. Então começou a produzir já água à noite, da quarta-feira para quinta. Ontem nós tivemos ainda algum problema de recuperação, tivemos que fechar o sistema. Só que hoje, logo de manhã, como eu checo todo o sistema, aconteceu algumas coisas, começou a pipocar de algumas partes da cidade, olha, não está tendo água. Mas como? Todos os reservatórios amanheceram nos níveis corretos, de acordo com a nossa avaliação e os nossos cálculos. Estavam abastecidos. O que é que aconteceu? Um pessoal, nós não sabemos se é justamente essa questão, tem mais gente em casa, acreditamos que seja também isso, mas ontem à noite houve uma chuva um pouco mais forte na cidade. Sexta-feira é o dia da limpeza, é o dia da limpeza, né? Portanto, todo mundo logo de manhã saiu limpando. O que acontece? Mesmo com os reservatórios abastecidos, a água não foi suficiente para chegar ao mesmo tempo para todo mundo na parte alta aqui do aeroporto e aqui do Riachuelo. Então, não fechou, os sistemas não estão fechados, eles estão sendo bombeados, estão abertos, só que acreditamos que
uma grande quantidade saiu limpando, saiu exageradamente gastando a água e, portanto, houve essas questões em alguns pontos da cidade que acredito que nessa hora já tenha voltado à normalidade, né? Porque todo mundo sugando ao mesmo tempo de uma coisa que não dá conta de passar tudo ao mesmo tempo, evidentemente que acaba tendo essa necessidade. Mas o que nós acreditamos é que o sistema está sendo normalizado. Hoje, como eu disse, não precisou fechar nenhum sistema, há os bombeamentos, né, normais sendo acontecido. Nós, com o equipamento do Poço Novo, nós já fizemos alguns remanejamentos de bairros, como essa semana nós fizemos o abastecimento já no Poço Novo do Alvorada, né, do próprio Garimpo, né, e parte aqui do aeroporto. Então, eu acredito que essa questão da água, salvo se não acontecer nenhuma anormalidade, nós estamos tranquilos. Mas todo mundo tem água, mesmo que precisar fazer alguma interrupção por alguma quebra de equipamento, né, alguma manutenção, que está sujeito a ter isso daí. Mas o interessante é que todo mundo tem um reservatório, todo mundo tem água. Lógico que acaba tendo, evidentemente, nessa situação de hoje, um volume maior de solicitação, de reclamação, justamente por causa disso, né? Eu tenho que lavar a mão. Talvez até também essa questão do consumo exagerado de água também, né? Nós vamos ter alguma dificuldade. Mas acredito que não, o tempo está ajudando. Hoje, eu acredito que até a tarde está tudo normalizado. Amanhã, né, é um dia também que se consome muita água, mas bem normalizado, e os reservatórios, todos eles em operação normal. Uhum. Também é interessante destacar isso, né? Cuidado com o consumo exagerado, né? Não é hora de ficar lavando calçada, não é hora de limpezas extremas, para ajudar também a todos aí nesse sentido, né? E também o alerta, né? A gente teve aí na cidade estão controlados, né, Luciana, os casos de dengue, a gente teve um número mínimo aí, mas a gente sabe que é um período propenso a isso. Ribeirão, a gente teve uma estrutura alarmante aí, então aproveitar esse período que as pessoas estão em casa, né, de olho no seu quintal, né? A gente está falando aí, né, olha, não é para ficar fazendo faxina ou limpeza nesse sentido, mas buscar o criador, eliminar os criadores do quintal é fundamental nesse momento. Com certeza. Né? Também uma outra coisa que a gente notou, e a gente parabeniza a população nesse sentido, né, é uma queda acentuada aí no uso do transporte público municipal, né, que mostra que as pessoas estão usando só com a necessidade mesmo, isso ajuda a evitar o contágio, mas a gente também destaca isso, né, com a circulação regional nesse sentido, né, olha, os ônibus continuam circulando com menos horários aí, mas, né, com número bem reduzido. Com número bem reduzido, mas destacar isso, né? É perigoso contágio, né? Então, pegar horários de menor movimento, não ficar sentado muito próximo das pessoas e, se não for necessário, não viajar. E nós estamos, ao final de cada corrida, a gente faz a higiene do veículo, né? Dos assentos, dos corrimões, enfim, também para o próximo usuário já encontrar higienizado, né? Então, a gente está tomando todos os cuidados, mas é aquilo ali, né? Gradativamente, a gente está percebendo já que diminuiu bastante a circulação de pessoas, né? Até na própria cidade também. Que é isso que nós queremos. Fique em casa, quem puder ficar, né? Só sai por extrema necessidade, que nós vamos eliminar rapidamente essa questão desse vírus aí, né? Como foi dito anteriormente, né, Luciana, continua sendo monitorados esses casos. A gente sabe da demora do resultado dos exames porque está saturado o sistema, né, que está centralizado, e que pessoas ainda advindas de outros países, que a gente pode ainda ter pessoas nesse trânsito aí, como o José Carlos coloca, de algumas que estão em quarentena em São Paulo, né, chegando na cidade ou se chegarem, continuam sendo monitoradas. Nesse período a gente ainda vai passar por um período de alguns dias aí desse monitoramento das pessoas que se encontram viajando e que estão retornando ao país ou à cidade. Sim, começou a diminuir, né, o número dessas pessoas que estavam, né, viajando e que chegaram no município. A gente já percebeu, né, essa diminuição. Porém, nós temos que pensar agora que pode começar a haver transmissão
comunitária, né? Então, que são aquelas pessoas que não viajaram para longe, né? Mas que de alguma forma tiveram contato com o vírus. Nós estamos monitorando isso, por isso a importância, né, desse isolamento social. Eles falam que, e eu concordo com o prefeito, eu acho que perdeu-se a oportunidade, tanto a nível federal como estadual, de fechar tudo, né, fechar as fronteiras e falar, olha, não entra ninguém, né? Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente consegue aí 15 dias com isolamento bastante importante, né? A gente consegue sim dar uma acalmada nesse vírus, né? E passar por esse momento que é o momento mais difícil, Luciano. Todas as autoridades sanitárias falam que o pico da pandemia vai ser no meio de abril, né? Então eu acho que quanto mais a gente fizer esse isolamento de agora até o meio de abril, mais a chance, nós teremos uma maior chance, né, de não ter casos graves no município, né, e passar por isso, se Deus quiser, com uma tranquilidade, né, sem colocar em risco a nossa população. Perfeito. Reafirmando aí, né, em casos de dúvidas com relação de agendamentos, de consultas, exames, etc., entrar em contato, né, ou com a secretaria ou com a estrutura regional aí para ver se vai ter um reagendamento, como isso vai funcionar. Em caso, né, de sintoma de gripe, não ir às unidades, usar o telefone, ligar direto na sua unidade, tirar as dúvidas a respeito desses sintomas. Caso seja necessário e tenha gravidade, a equipe vai entrar em contato, vai fazer essa ponte aí para um melhor atendimento, tá certo? Evitar ao máximo sair desnecessariamente, em especial as pessoas acima de 60 anos que têm algum problema de saúde, né? Deixar isso muito claro, né? E qualquer dúvida, entrar em contato, né, com os órgãos da administração para esclarecer. Nos dias de vacinação aí, né, quem ficou em dúvida, né, reforçando, a partir de segunda, idosos e profissionais de saúde. Perfeito. Somente esses dois grupos. Nas escolas municipais, à exceção do CAIC. Nas escolas municipais, à exceção do CAIC, na escola do Dr. Washington Luiz e na clínica da Ceuclar, que é aquela clínica que fica ali ao lado do Colégio São José. Perfeito, tá certo? Não é necessário usar máscaras. De novo, né? Máscaras é só para quem tiver algum sintoma de gripe, tá certo? Então, não utilizar máscaras que só estão gerando pânico, aí não serve para nada nesse momento. A pessoa tem sintoma de gripe, aí sim, tudo bem, precisa sair. E lembrando também que quem está com quadro de gripe não pode vacinar. Certeza. Né? Quem está com quadro de gripe, pensa se ele tiver febre, né? Quem tiver com febre não pode vacinar, né? Então, espera aí uns dias, porque como nós vamos ter agora desde o dia 23 até o dia 15 de abril, né? Ele espera melhorar e aí procede a vacinação. Perfeito. As outras pessoas, olha, com problema de saúde, os casos especiais vão na sequência, né? Depois disso, e a gente continua alertando e dando aí o cronograma dessa vacinação. A gente parabeniza também a atitude, né, de vários comerciantes ou empresas da cidade, né? Algumas que optaram pelo fechamento, outras que adotaram e incentivaram medidas de higiene, né, de limpeza aí extra, né, para evitar qualquer contágio, e também de número de clientes por vez de atendimento, né, isso ajuda muito nessa questão. Prefeito, a gente continua aqui disponível, né, de portas abertas para estar levando essas informações. Eu espero, né, que as pessoas tenham o bom senso, o cuidado de só divulgarem fatos que têm certeza absoluta, né? Não divulguem fake news, não divulguem boatos, não divulguem aquilo que você ouviu e não tem certeza. Se não tem certeza, não divulgue. Isso só causa pânico, isso só atrapalha a informação correta, tá certo? E se ainda assim você tiver certeza de um fato que é um problema, entre em contato com a secretaria para que a secretaria tome as medidas necessárias. A rede social não toma medida para ninguém, a rede social não vacina, a rede social não trata, a rede social só tem, infelizmente, feito um papel terrível na cidade, que é de desinformar as pessoas. Fuja da informação que não tem fonte clara, que não tem fonte segura. Por favor, tenha o bom senso de tomar essas medidas.
Prefeito, nós estamos disponíveis aqui E para até, essas informações. para aproveitar rápido, eu Por tenho outro favor. assunto para falar que eu preciso comunicar à população, outra medida que eu vou tomar. Ontem estava circulando um vídeo, né, de uma pessoa dizendo... Um áudio. Aliás, vídeo não, um áudio. Nós já tomamos providências, inclusive comunicando à polícia, porque essas pessoas só querem tumultuar e levar pânico à cidade. Não era verdade o que estava sendo dito ali naquele áudio, e, portanto, a pessoa já foi identificada e ela responderá criminalmente por essa questão. E nós vamos fazer com outras pessoas também que estão, em vez de ajudar, estão atrapalhando. O que tem que olhar as informações no site oficial da Prefeitura, né, das entidades de saúde do município, e aí sim, pode até compartilhar. Agora, ficar inventando coisas, ou trazendo coisas que está acontecendo lá, não sei aonde, para dentro da nossa cidade, que não está acontecendo, só leva prejuízo e pânico num momento que nós não podemos ter isso, né? Mas me preocupa, sim, muito essa questão da saúde. Nós já estruturamos, estamos aí, como eu disse, em alerta máximo, mas me preocupa, e eu quero dizer à população de Batatais, me preocupa a situação econômica do município. Nós vamos ter daqui 3, 4 meses uma situação econômica jamais vista na história do nosso país, certo? Nós vamos ter por ordem de sequência, lá para o mês de maio, né, nós poderemos ter uma quebra muito grande das empresas aéreas, das empresas de turismo, dos hotéis que tem no país, né, de restaurantes, de desemprego, e, portanto, isso me preocupa. Daqui 4 meses, qual é o recurso que nós vamos estar recebendo da arrecadação de um país que vai estar parado? Isso que me preocupa também, né? Como que nós vamos passar por isso? Então, eu já tomei as medidas, vou anunciar agora, as medidas que serão feitas na área econômica, até então nós falamos da saúde, na área econômica. Eu já reuni com o pessoal, individualmente, com os secretários, determinei, né, que seja reduzido o consumo de energia, o consumo de telefone em todas as repartições, mesmo porque também o volume de serviços terá reduzido. Eu proibi a circulação de veículos, certo? De diretores, de funcionários, que não tem nada a ver com a questão de urgência do que nós estamos passando, só está liberado na área da saúde, certo? Os demais estão proibidos a circulação, certo? Não está proibido o caminhão de lixo, não está proibido se houver um problema de um vazamento de água, isso não, há um problema que é emergencial na cidade, isso vai, mas estou proibindo todas as licitações novas da prefeitura que não seja referente à área da saúde. Vou dar prioridade às licitações da saúde, tudo aquilo que a saúde nesse momento precisar para enfrentar, está autorizado a adquirir, a comprar, e, portanto, as outras obras que não estão em andamento, que não estão com recurso já disponibilizado, serão proibidas nesse momento, temporariamente, de se fazer licitações. Coisas novas, sem recurso, não está autorizado. Justamente para a gente enfrentar lá na frente a situação econômica, que o vírus nós podemos controlar e podemos passar. Depois nós vamos enfrentar outra situação, que o país nunca enfrentou, nem no período das guerras. O Brasil não enfrentou porque não teve guerra aqui no solo brasileiro. A Segunda Guerra Mundial, vários países tiveram realmente situações críticas, tiveram que parar tudo e destinar a fabricação de coisas para a guerra. Nós vamos enfrentar isso. Está certo que a gente tem uma certa esperança de que o governo federal, né, tenha juízo, aplique os recursos, socorra, no caso de uma redução drástica dos recursos dos municípios, para que a gente possa dar uma normalidade de atendimento àquilo que é de essencial e básico para a população, para não ver, me preocupa o pagamento, vou dar prioridade ao pagamento da folha de salários da prefeitura, até com a questão de distribuição de dinheiro dentro da cidade para o comércio, né? Mas vou suspender, né, as horas extras de atividades que podem aguardar, certo? Podem, nesse momento, esperar.
Somente a prioridade número 1 agora é a área da saúde. Todos nós estamos focados agora com os recursos da área da saúde para não faltar nada, né, para a população nessa questão. Então, essas medidas econômicas nós estamos tomando, porque eu calculo que lá para agosto, setembro, nós vamos entrar num problema sério do país, de muita quebradeira, de muita redução da economia, porque vai gerar, em função dessas medidas da saúde, de isolamento, de parar, é que vai gerar a questão econômica lá na frente. A questão econômica, na minha visão, vai ser muito mais prejudicial do que a própria situação do vírus, certo? Que agora todo mundo, né, praticamente terá que colaborar, alguns até forçosamente, parar a produção, parar fábricas, parar comércio, e isso vai gerar desemprego. Como é que vai acontecer isso? E gerando desemprego, as pessoas não vão ter como se alimentar, não vão ter como pagar suas contas, e, portanto, os municípios também não vão arrecadar. O governo não vai arrecadar. Talvez nós vamos ter que tomar medidas de postergar o recebimento. Como que nós vamos bancar essas despesas que nós temos hoje fixas? Então, isso tudo me preocupa. Eu passei a semana inteira acompanhando a questão do vírus, mas, ao mesmo tempo, reunido com os assessores da área financeira, para que a gente também tomasse essas medidas financeiras que vamos tomar, né? A partir de 1º de abril, está suspensa a questão das horas, né? E a partir de segunda-feira, toda circulação de veículos que não sejam estritamente necessários em função da saúde, da limpeza e que envolva atividades essenciais como lixo, estão suspensos e proibidos de circular, né? Então, todo mundo vai ter que usar o seu veículo aí, e nós vamos diminuir o consumo de combustível, porque eu não sei se daqui 3, 4 meses o abastecimento de combustível no país vai estar normal, certo? Então, a gente tem que fazer essa precaução, né? E, portanto, nós estamos muito atentos. Eu, mais uma vez, tranquilizo a população de Batatais. Nós estamos rigorosamente compenetrados em todas as medidas que têm que ser tomadas. Temos que ter o equilíbrio, temos que ter a paciência para suportar aquilo que é mentira, aquilo que não ajuda, aquilo que atrapalha, para tentar levar aquilo que ajuda, aquilo que beneficia a população, que é o mais importante para nós, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a colaboração de todos nós estamos nesse momento. Volto a dizer, a geração nossa, nenhuma geração nossa viu essa situação que nós vamos enfrentar. Eu estou com 69 anos, não vi uma situação tão crítica como eu estou imaginando, tanto na questão da saúde, mas muito mais na questão econômica do país. E isso me preocupa muito mais. Portanto, a população pode confiar. Eu vou tomar as medidas que têm que ser tomadas, seja elas que natureza forem, para preservar a saúde econômica e a saúde também das pessoas do município. Podem ficar tranquilos com isso. E convido todos aqueles que queiram nos ajudar, que nos ajudem, não atrapalhem. Se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? É isso que a gente pede encarecidamente a toda a população de Batatais. Perfeito, prefeito. Obrigado pela participação. Eu agradeço também, né? Valorizo o trabalho de todos aqueles dos nossos servidores que estão envolvidos nessa questão, né? Comandada pela Luciana na área da saúde, os outros profissionais que nós temos na cidade, e agora é um momento da gente enfrentar isso com muita transparência. Determinei e vai ser feito isso. Está sendo feito 2 boletins diários comunicando a população do que está acontecendo. Se amanhã precisar fazer de hora em hora, vai ser feito de hora em hora, mas acompanha as divulgações oficiais. Não essas divulgações que é feito, infelizmente, né? Se eu fosse presidente da República, a primeira coisa que eu tinha tomado era bloquear o Facebook e o WhatsApp, porque isso não leva a conhecimento nenhum. Deixa os meios de comunicações do país, que todo mundo vê também, para fazer isso. Porque as redes sociais hoje, né, muita gente aproveita, né, numa esperteza, e principalmente até por questões políticas, né, porque nós estamos num ano de eleição, e por isso, às vezes, atrapalham, né, e acaba levando numa situação que não é a realidade. Então, vamos com calma, mas com muito trabalho,
para a gente enfrentar. Todos nós estamos na mesma situação. Um abraço a todos, obrigado. Luciano, obrigado pela presença. O programa está à disposição, né, para continuar levando essas informações, né, e parabenizando também pela postura aí de manter diariamente a população informada através das lives aí, levando pontualmente aquilo que está ocorrendo, né, e a gente espera justamente isso, que as pessoas acompanhem as fontes reais de informação. Luciano, eu que agradeço, quero agradecer aí o comprometimento do prefeito, né, com as ações da saúde pública, todos os outros secretários que estão envolvidos, né, de uma forma ou de outra. Não é porque não é secretário da saúde que vocês não estão envolvidos junto com a gente, né? É um momento muito difícil que a gente está vivendo, mas eu quero pedir uma coisa para a população, que esse é um momento da gente ter posicionamento, da gente ter isolamento, né, compaixão, né, porque a gente precisa olhar para o outro, né, e ter esse posicionamento. E principalmente que a gente possa aí ter um senso de responsabilidade, né? Porque nesse momento a gente precisa estar segregado, pedindo a Deus, orando, tendo fé, né? Que a gente passe por esse momento difícil, né? Orando pelos profissionais de saúde, porque eles nesse momento é que estão na linha de frente. Então eu assim, oro e peço para Deus não só ajudar a gente, mas ajudar todos os profissionais de saúde, não só da prefeitura, mas de todas as outras instituições, né, do hospital, da Unimed, né, da Santa Casa, da Domus, do Lar São Vicente, da PAI, que todos eles nesse momento estão numa situação muito difícil, que é estar na frente, né, da pandemia, lembrando que eles têm uma família, que eles têm que voltar e muitas vezes está levando esse risco para casa, né? Então, que as pessoas tenham essa compaixão com todos nós, né? E que a gente possa aí passar por isso daí orando e se isolando. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos agora na companhia da TV Brasil, 18h30, temos Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.